Então, professor Rômulo Orrico, muito obrigado pela presença. Professor Antônio Ângelo Fonseca, professora Ilse Marília Dantas, muito obrigado também pela presença. Neste momento, a defesa da dissertação de Rafael. Vamos dar início à defesa, ¿no? Como corresponde, ¿no? No sistema remoto, videoconferência, ¿no? Então, vamos começar. Aos 11 dias do mês de setembro de 2020, às 14 horas, na Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia, está presente a comissão julgadora, integrada pelos professores Juan Pedro Moreno Delgado, orientador do candidato, Ilse Marília Dantas Pinto de Freitas, examinadora interna, Antônio Ângelo Martins da Fonseca, examinador externo, e Rômulo Dante Orrico Filho, examinador externo. ¿No? E damos início à defesa de dissertação do mestrado, ¿no? Do candidato Rafael Amorim Viana de Moura. O título desta dissertação, ¿no? Deste projeto de pesquisa, é Avaliação do potencial de implantação e funcionamento dos sistemas de car sharing e bike sharing no sistema metroviário da região metropolitana de Salvador, ¿no? Então, Rafael, vamos dar início à defesa, ¿no? Como é de prática, Rafael, você tem entre 50 minutos e 60 minutos, ¿no? Considerando, ¿no? As questões, ¿no? Que nós temos ainda em conferência, ¿no? Há uma tolerância também, ¿no? Então, você pode dar início à apresentação para todos nós. O que nós fazemos, Ângelo, Rômulo, é que nós minimizamos também, nós minimizamos nossa tela, nosso microfone. Pedimos a todos os presentes, por favor, desliguem seus microfones para facilitar, ¿no? A apresentação. Bom, vamos lá. Boa tarde a todos, né? O Ângelo já apresentou o título da minha dissertação. Lembrando que essa pesquisa foi fomentada pela agência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, FAPESB, né? E a apresentação ela vai ser dividida nos seguintes tópicos, né? Introdução, dentro da introdução com a justificativa e a relevância, né? Os objetivos. Posteriormente, apresentam a revisão bibliográfica, o capítulo Salvador e seus padrões de mobilidade urbana, metodologia, entramos com estudo de caso e, na sequência, as conclusões e recomendações dessa pesquisa. Então, na introdução dessa pesquisa, né, a justificativa e relevância do trabalho se dá em volta, né, da implantação do nosso sistema metroviário de Salvador, que é muito recente, foi implantado em 2014 e vem sofrendo uma série de ampliações desde então, né, com a previsão de mais 2 estações. Então, o metrô, né, como qualquer outro modo de transporte de alta capacidade que se insere num território, num núcleo urbano, ele passa por uma evolução na sua captação de demanda, e esse trabalho visa a induzir novos modos de transporte integrados ao sistema metroviário de alta capacidade, de modo a captar demanda e aumentar a capilaridade do sistema metroviário de Salvador, né? Então, dentro desse contexto, nós percebemos uma tendência mundial de surgimento de novos modos de transporte compartilhado e transportes, né, novas tecnologias. Dentre esses, conhecemos alguns aí, né, como o Ride Sourcing, que o maior representante mundial é o Uber, e dentre outras novas tecnologias que vêm surgindo. E dentro desse contexto, a gente vê também a disseminação da cultura da economia compartilhada. Então, as pessoas estão deixando de consumir, de ter posse de bens e passando a compartilhar, né? Nesse contexto, a gente tem o Airbnb também no setor hoteleiro e dentre outros exemplos aí. Então, dentro dos objetivos, nós temos o geral, né, que é avaliar o potencial de implementação de 2 sistemas em particular, o de car sharing e bike sharing, né, de bicicleta compartilhada e carro compartilhado, no metrô da região metropolitana de Salvador, para propor estratégias de gerenciamento da mobilidade. Já nos específicos, né, o primeiro aqui é caracterizar o perfil dos usuários potenciais, os fatores associados à adoção desses tipos de modos de transporte, que está cada vez mais rápido, né, chegando nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, né, para a adoção desse sistema em outras cidades e países. Então, se buscou, né, caracterizar na revisão da literatura em outros países, cidades e também em cidades brasileiras, né? E, na sequência, o objetivo específico, hierarquizar os fatores associados. Então, todas aquelas variáveis, né, que foram encontradas dentro da revisão da literatura, hierarquizá-las para encontrar, né, segundo a opinião de gestores, especialistas e potenciais usuários locais, né, aqueles mais importantes. Na sequência, identificar as regiões e as estações de metrô que têm maiores e menores aptidões, né, para a implantação desse tipo de sistemas integrados
ao sistema metroviário. E, por último, né, identificando essas regiões de maior e menor potencial, propõe um programa preliminar de intervenções baseado na abordagem de gerenciamento da mobilidade. Tá? E, por último, apresentar contribuições para pesquisas de preferência declarada futura, tanto da gestão pública, né, como, por exemplo, pesquisas de satisfação do próprio CCR Metro Bahia. Tá? No meio da revisão bibliográfica, né, a pesquisa traz aí diversos autores, diversas fontes de trabalho que estão aí mundialmente investigando os fatores que estão associados, por exemplo, ao car sharing systems, né, ao sistema de carro compartilhado. Então, no geral, Kiyu aqui em 2016 ele traz que existe 3 dimensões maiores que investigam dentro desse leque que a gente chama do carro compartilhado, que é os aspectos sociais, econômicos e ambientais. Os aspectos sociais geralmente mais relacionados ao perfil sociodemográfico da demanda, né? Qual é o perfil dessas pessoas que estão utilizando esse modo de transporte no mundo, né? Econômico a ver muito mais relacionado à viabilidade técnica econômica e também às tarifas, né? Modelo econômico melhor para a implantação, e o ambiental, né? Com o surgimento dos carros elétricos, de novas tecnologias mais sustentáveis, né? Dentro desse contexto também do carro compartilhado, a gente tem o modelo de 5D severo, que aqui também a gente inclui o TOD, né, o Transporte Orientado ao Desenvolvimento, que traz 5 dimensões para o planejamento desse modo de transporte, que é a densidade, diversidade, desenho urbano, a disponibilidade de transporte público, né, e aqui a gente entra com o Sistema Metroviário de Salvador como um importante ator, né, na investigação desse planejamento, e destinos acessíveis, tá? E, no geral, a gente percebe uma universalização dessa demanda, né? Pessoas jovens, geralmente sexo masculino, com escolaridade maior, com a renda melhor. Então, a gente vê uma tendência, né, de uma universalização, segundo esses dezenas de trabalhos que temos na visão da literatura. Então, para a bicicleta compartilhada, encontramos alguns fatores que são diferentes do carro compartilhado, por isso se decidiu trabalhar esses 2 modos separados, porque existem fatores, sim, que coincidem de um para o outro, mas existem outros fatores que não, por exemplo, a topografia, né, interfere muito mais no uso da bicicleta do que do carro, né, que consegue, tem tração suficiente para vencer grandes inclinações, e as condições climáticas, né, já que a bicicleta geralmente é mais sensível às condições climáticas do que o carro. Tá? E Vogel, que em 2011, ele apresenta um planejamento em 3 dimensões temporais, né? A curto prazo, aquela que você aloca essas estações intuitivamente em shoppings, em TGVs, universidades, né? Para avaliar como é o comportamento da demanda. A médio prazo, induzindo viagens de ida e volta, de modo a não desbalancear as estações. No caso, eu estou falando do Based Station, que é aquele modelo que trabalha com estações automáticas, né? E também para não há problema de reposição da bicicleta, que gera um custo a mais, né? Então, a longo prazo, se propõe um modelo mais complexo, né, através de geoprocessamento, de análises estatísticas avançadas, inferência estatística avançada, para prever a demanda tanto no espaço como no tempo, tá? No Brasil, nós já temos o primeiro sistema de carro compartilhado foi em Fortaleza, né, no Ceará, e a sua operação se iniciou em 2016, com aproximadamente 20 estações, que alguns desses carros são carros híbridos, tanto elétrico como a combustão, tá? E quando analisamos essas estações desses carros no contexto do transporte público, a gente percebe que as estações, elas estão próximas, né, dessa linha do VLT verde, dessa aqui vermelha, do Metrosul, mas há muito poucas estações realmente integradas com os terminais e com as estações metroviárias, tá? E no perfil sociodemográfico, né, da área onde foram implantados, a gente percebe aí regiões de alta renda, né, de alto IDH, também áreas comerciais, na sua maioria, e áreas residenciais. Então, o que a gente percebe da implantação do sistema de carro compartilhado de Fortaleza, o Vamos Fortaleza, que é o nome dele, é que existe uma tendência parecida com o que a revisão da literatura traz sobre aquela demanda de alta escolaridade, de alta renda, de ter regiões que oferecem serviços, propôs-se esse carro compartilhado para entregar o sistema de alta capacidade naquelas regiões que têm serviço com mais facilidade, tá? E em Salvador nós temos o sistema de bicicleta compartilhada, o Salvador vai de Bike, que foi uma parceria público-privada da Prefeitura, município de Salvador,
com a empresa Itaú, só que a gente percebe, né, uma distribuição voltada para a orla marítima, né, para a orla marítima, para o centro histórico da cidade, tá? Então, a gente percebe também uma pouca conectividade desse sistema de bicicleta compartilhada com as estações metroviárias. Aqui, esse raio, por exemplo, de 500 metros, muitas poucas estações conseguem atingir, né? O Imbuí tem próximo, mas não atinge. Pituaçu, as estações lá, Campo da Pora, a gente tem algumas bicicletas próximas, mas, de fato, ainda existe aqui uma falta de conectividade desse sistema para dentro da península, né, da Baía de Todos os Santos, para próximas estações do sistema metroviário de Salvador. Então, ainda dentro da revisão bibliográfica, né, o método que a gente utilizou, né, para hierarquizar as variáveis, os fatores que a gente encontrou lá na revisão da literatura, foi o método HP, né, o Analytic Hierarchy Process. É um método em que você faz a comparação par a par de um fator em relação ao outro e você consulta especialistas da área, né, de interesse, no caso da área de transporte, planejamento de transporte, que eles vão pontuando o que é mais importante de uma variável em relação à outra, tá? E aí a gente usou a escala de Satie, né, que tem intensidade de importância de 1 a 9, sendo que 1 igual a importância. Então, um fator em relação a ele mesmo, ele tem igual a importância, valor a intensidade de 1. E temos também os valores intermediários, né, que caso o entrevistado tenha dúvida entre 7 ou 9, 5 e 6, podendo usar aí fatores intermediários para avaliar essa intensidade na importância. Então, aqui é uma matriz, pá, né, utilizada no método HP. Então, você vai comparando fator a fator. Observe que quando você compara o fator com ele mesmo, ele vai receber importância 1, que a importância é igual, tá? E aí você vai comparando e preenchendo junto com o entrevistado no método HP. Na cidade de Salvador, né, falando um pouquinho mais sobre a mobilidade urbana, assim como nas grandes metrópoles brasileiras, enfrentamos diariamente, né, problemas de fluxo lento, congestionamento, em decorrência do incentivo à cultura automobilística, né, durante as últimas décadas, aí, principalmente. Então, o metrô de Salvador chegou com a proposta de mudar, né, o comportamento urbano, tanto dos passageiros, como da logística, do comportamento da cidade, em termos da mobilidade, e se propõe no trabalho trazer outros novos modos de transporte modernos, né, que estão sendo disseminados no mundo, para esse sistema de alta capacidade. Então, aqui a gente vê a Bonocô, que é uma das principais vias, a Avenida Bonocô, da linha 1, que a gente, no horário de pico, quase todos os dias está engarrafado, e temos também a paralela, né, a lista paralela com a linha 2. Então, observe que o fluxo, mesmo com o sistema de alta capacidade de Salvador, a gente ainda tem um fluxo muito alto de automóveis nessas vias. Então, o sistema metroviário de Salvador, ele é composto por 2 linhas, né, e um sistema ferroviário no subúrbio, o sistema metroferroviário, na verdade. A linha 1 compõe 8 estações, na verdade, 1 é de integração com a linha 2, e na linha 2 nós temos 12 estações, considerando a estação rodoviária e aeroporto, aí aeroporto são estações importantíssimas, né, e temos acesso no norte como a estação de integração de a linha 1 com a linha 2. E o principal fonte alimentadora hoje do metrô, em termos de integração, principalmente tarifária, é o sistema rodoviário. O sistema rodoviário de Salvador foi dividido em 3 bacias operacionais principais, né? A bacia do subúrbio, a bacia do miolo, que é essa verde no centro, e a bacia da orla centro histórico, né? Então, essas 3 bacias operacionais é o principal sistema alimentador do metrô hoje, mas sabemos que, dentro desse contexto, existe uma grande polêmica, né? Existem linhas de ônibus ainda competindo com o sistema de alta capacidade, e a proposta do trabalho é trazer outros modos, né, mais modernos para fazer essa capacitação de demanda do sistema metroviário. Então, dentro da metodologia, né, iniciamos a metodologia com o problema de pesquisa, né, que é a questão do sistema metroviário, captação de novas demandas. Passamos para o estágio da arte, né, para desenvolver, procurar pesquisas que intensificaram o estudo, né, do planejamento de carros compartilhados e bicicletas compartilhadas integrado a sistemas públicos, né, seja trens, metrôs, ou o próprio sistema rodoviário, né, e a partir daqui da caracterização dessas variáveis, passamos por processo de hierarquização, né, da definição e hierarquização, e observe que na definição da hierarquização a gente precisa de uma etapa anterior, né, que é a construção de bases de treinamento. Então, não adianta a gente definir as variáveis
hierarquizar os fatores do estudo sem ter dados disponíveis. Então, observe que antes de hierarquizar e definir, a gente precisa saber o que a gente tem de dados, principalmente de dados geográficos, já que a proposta dessa pesquisa é fazer uma análise multicritério em ambiente SIG, né, em um ambiente de sistema de informação geográfica. Então, essa etapa 1 é estritamente dependente dessa aqui para a construção do banco de dados, que a gente se precisa estar ciente do que a gente tem de dados e o que não tem para fazer essa escolha. E a partir daqui, a gente faz, né, um mapa para cada fator, a gente constrói esse mapa para cada fator, integra eles em um mapa final, fazendo uma álgebra de mapa, né, para identificar aquelas regiões mais aptas e menos aptas para a implantação desses sistemas. Então, a partir daqui, né, a gente identifica aquelas que têm menores potenciais e conseguimos consultar qual foi o fator que penalizou aquela região, né, aquela estação ali no seu entorno. Tá? Então, a gente constrói tipologias, né? Tipologias de mercado e região. Então, a partir dessas 3 etapas, que eu diria que é o miolo do trabalho, né? A gente consegue desenvolver estratégias de intervenção para pesquisas e trabalhos futuros. Aí, aqui, ó, dentro da metodologia, a gente tem o estado da arte, né? Da etapa 1, até chegar à consulta dos especialistas, né? Que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Passou da consulta, hierarquizamos os fatores. Aí vamos lá para desenvolver o banco de dados, em onde cada fator vai representar um mapa, e no final a gente vai fazer uma álgebra de mapas, somando todos esses fatores, para ver com seu respectivo peso do método HP que foi desenvolvido aqui na etapa 1. E a partir daqui, com as estações com baixa aptidão, a gente monitora aquele fator que foi mais baixo, que tem menor, o que penalizou a região, né, ou a estação, para trazer aí possíveis intervenções futuras, tá, para aquele local, de modo a incentivar a demanda. Então, dentro da definição das variáveis, utilizou-se 5 critérios, né? O primeiro foi indicações e referência ao planejamento da mobilidade compartilhada. Por que acontece? Hoje, existem centenas, dezenas de pesquisas, na verdade, sobre carro compartilhado e carro compartilhado, mas na maioria para desenvolver modelos matemáticos, né? Para resolver o problema de alocação, e a gente não vê muito trabalho focalizado no planejamento, né, no planejamento num todo, mas um trabalho matemático. Então, nossa proposta foi um pouquinho diferente, foi trazer um planejamento no macro, né, maior do que apenas os modelos matemáticos de locação de estações, né, e aí, a partir do segundo critério, utilizamos um fator controle, que é todos aqueles artigos, trabalhos que citaram acesso ao transporte público, já que o interesse da pesquisa aqui é fazer integração do transporte de alta capacidade com os transportes compartilhados, tá? E a partir daí, partimos para a média de citações, segundo Kiyu, né, que é um dos autores que eu utilizei como referência, que ele fala que a média de citações é um norte, um desenvolvimento de trabalhos complexos, pesquisas complexas, para você saber quais foram os fatores variáveis mais citados na literatura. Então, a gente fez uma média de citações e aí fizemos um corte. Então, pegamos apenas aqueles fatores e variáveis que foram citados em pelo menos metade dos artigos ou trabalhos que trouxeram a integração do transporte público. Então, observe que foi vários critérios utilizados de modo a funilar, né, esse enorme quantidade de fatores que a gente contou. Para vocês terem noção, eu achei 42 fatores para o car share e 50 para o bike share. Então, são muitos fatores. Não dá para a gente fazer um método HP com esse volume tão grande. Então, eu tive que funilar isso aí com esses 5 critérios. Aí, na sequência, para hierarquizá-los, utilizamos o método HP, né, onde foram selecionados 4 grupos de especialistas. Que grupos foram esses? Técnicos, tá, da área de transporte, gestores públicos, e aqui a gente consultou gestores da CEDU, do Estado da Bahia, gestores operacionais, que são gestores diretos da CCR Metro Bahia, tem alguns aqui presentes que participaram, e potenciais usuários, né, que para o carro compartilhado foram pessoas que já fazem a integração carro-metrô, né, seja por estacionamento em shopping ou por estacionamento público. E para bicicleta, a gente procurou ciclistas ativistas, né? Então, foi agora aqui 2 respondentes para cada grupo desses, totalizando 8 entrevistas para cada sistema. Então, isso aqui é a matriz que eles responderam, onde ele fazia a avaliação, né, de um fator com o outro, ia preenchendo, e no final a gente normaliza para chegar ao final o valor dos pesos para cada fator desse. Já na definição da área de influência do car sharing, foi um pouco complicado, eu diria que foi uma das etapas mais complexas da pesquisa, porque estamos falando de uma península, né? Uma península em forma de seta, e que
dependendo do raio que a gente utilizar aqui, a gente pode tomar conta de Salvador inteiro, né? No caso, por causa da configuração territorial de Salvador. Então, a gente buscou trabalhos, né? Por exemplo, Col et al. Mesmo, ele diz que a demanda do Cachera dissipa com 2 quilômetros, tá? Então, das estações. Então, tem os epicentros das estações, essa demanda ela vai dissipando à medida que for 2 quilômetros. Então, a gente utilizou esse raio de 2 quilômetros porque era o raio que melhor se adequava à realidade de Salvador, tá? Pela sua configuração territorial, né? E aí, nós traçamos aqui um raio de 2 quilômetros do sistema metroviário e fomos marcando todas as zonas de tráfego, tá? Zonas de tráfego da pesquisa de origem e destino em 2012, que estavam contidas dentro desse raio, tá certo? Então, esse aqui foi a nossa área de influência, todas as zonas de tráfego que são alcançadas, tá? Dentro desse raio de 2 km. Já para a bicicleta compartilhada, a gente teve que usar outra lógica. Observe que cada sistema aqui tem sua particularidade, né, sua individualidade, apesar que existem fatores que são comuns para um e para o outro, mas tem suas particularidades. No caso da bicicleta, esse trabalho dele aqui, ó, de 2011, ele fala que as distâncias entre as estações, ou bicicletas, se forem aquelas de tipo free float, que ficam na rua apenas com a roda travada, que essas bicicletas não fiquem em uma distância máxima de 1,5 km do outro. Mas, nesse caso, ele pontua que a rede viária interfere nessa distância, tá? Diferentemente do carro compartilhado, que o traçado da rede não interfere tanto. Então, nós utilizamos aqui uma ferramenta que chama Network Analyst for Software do ArcGIS, que ele vai varrendo a rede a uma distância que a gente escolhe. Então, a gente varreu a rede rodoviária de Salvador, que está aqui em rosinha bem claro, em cima do vermelho, a uns 5 km de nós. Quais foram os nós que a gente utilizou? Das estações. Então, das estações ali, ia saindo 1,5 km em rede viária, né? E a gente foi traçando essa área de serviço aqui em amarelo, tá? Depois de traçar a área de serviço amarelo, coletamos todas as zonas de tráfego contidas dentro dessa área, que eram alcançadas por esse nível de serviço, tá? Então, a nossa unidade básica do nosso trabalho é as zonas da pesquisa origem e destino de 2012. Finalizado isso, foram feitos mapas para cada fator, né, com seu respectivo peso do método AKP, né? Então, cada mapa desse. E aqui a parte desafiadora do trabalho como é que vamos transformar os mapas para todas as escalas. Então, a gente teve que normalizar, alguns foram falsificados, que eu vou apresentar mais na frente. A gente teve que trazer todo mundo para a mesma escala, de 0 a 1. Né? 0 tendo 0% de aptidão e 1 sendo 100% de aptidão. Então, foi a forma de a gente achar de trazer os mapas para a mesma unidade de escala de intensidade. Então, além disso, eu criei para cada mapa uma classificação aqui, ó, em alta, moderada, baixa e muita baixa aptidão para implantar o carro e a bicicleta compartilhada. Né? Então, de 0 a 25% muito baixa, 25% a 50% baixa, 50% a 75% moderada, né? E de 75% para cima até a totalidade alta. Né? Então, essas tonalidades aqui eram as que eram representadas no mapa. Então, no final, a gente pegou cada mapinha desse, representando um fator, e somou com seu respectivo peso, fazendo o que a gente chama de média ponderada. Né? Então, cada mapinha tinha seu peso, a gente somou esse, fazia a média ponderada e chegamos ao nosso mapa final, de aptidão final, né? Que é aquele mapa que vai dizer as regiões mais potenciais e menos potenciais para a implantação do sistema, de acordo com os fatores que consideramos nesse estudo. Então, dos fatores, né, daqueles 42 do car share e 50 do bike share, para o car share, né, foram selecionados 6 fatores finais. Esses fatores que estão em laranja são os que são em comum, tanto para o bike share como para o car share, tá? E os azuis são aqueles que representam a particularidade do sistema. Então, observe que para o car share, escolaridade e renda média, segundo o nosso estudo, eles são fatores importantíssimos, né, para a associação ao carro compartilhado e para seu planejamento e sua implantação. Né? Já na bicicleta, não, e é até meio intuitivo, já que a tarifa da bicicleta compartilhada é muito mais barata, né, mas muito mais acessível a faixas de rendas mais baixas do que o carro compartilhado. E a escolaridade muito associada com a capacidade, né, da pessoa planejar melhor sua vida, a questão financeira. Então, a gente vê a escolaridade aqui pesando nesse sentido. Já na bicicleta compartilhada, os laranjinhas são os mesmos que teve lá no carro compartilhado, que foi sexo, idade, segurança pública e uso de solo diversificado, que foram os mesmos utilizados no car share.
observando o quê? Né? A segurança pública e a declividade do terreno, nesse caso aqui, segurança pública também foi ajustada para o nosso trabalho devido à realidade de Salvador, que é uma capital bastante violenta, né? E também a declividade foi adaptada para o nosso estudo em particular devido à conformação de Salvador, a topografia de Salvador, bastante fragmentada e composta por vales e cumeadas, tá? Então, essas duas aqui foram adaptadas, a segurança pública, no caso, também foi adaptada para o carro compartilhado, e declividade terrena adaptada aqui adicionalmente para a bicicleta compartilhada. E aqui é uma pequena resumo e descrição, né, do que se entende dos trabalhos que foram utilizados como referência. Então, aqui foi dividido os fatores em fatores relacionados à demanda aos potenciais usuários, né, para o carro compartilhado, e os fatores relacionados ao meio urbano. Lembrando que esse laranjinha aqui são os que são em comum, tanto para os dois sistemas. Tá? Então, observe que os fatores relacionados à demanda para o carro compartilhado são sexo, idade, escolaridade, renda. Aqui são os pesos que encontramos na análise HP. E aqui são os fatores relacionados ao meio urbano, segurança pública e uso do solo. Então, observe que segurança pública aqui é dominante, né? O peso dele é maior, 0,35, tá? Então, a gente vê, né, a preocupação dos gestores, dos técnicos, gestores operacionais e públicos, e também do próprio potencial usuário, a questão da segurança pública. Já a bicicleta, né, os fatores relacionados aos potenciais usuários é o sexo, a idade, o motivo de viagem, tá? E os fatores relacionados ao meio urbano, segurança pública, uso de solo, declividade terrena e aptidão da rede viária. Então, a gente observa que os que tiveram maiores pesos para a bicicleta foi a segurança pública, a declividade do terreno e a aptidão da rede viária, segundo a opinião aí dos entrevistados no método HP. Então, de modo geral, né, como é que foram construídos os mapas? Né? Utilizamos, como eu falei, a maioria dos mapas foram construídos segundo a pesquisa Origem de 2012, né, pela unidade espacial da zona de tráfego. Tá? Então, para cada tipo de fator desse, coletamos, né, fizemos o cálculo do total de viagens atraídas e produzidas, né, por cada tipo de perfil. Por exemplo, para o sexo, já que existe uma propensão maior pelo sexo masculino, nós fizemos aqui a soma do total de viagens atraídas e produzidas por homens por zona de tráfego. Tá? E a partir dali a gente normalizou cada um desses fatores pela zona de tráfego que teria a maior aptidão, ou seja, o maior volume de viagens atraídas. Lembrando que essas viagens que estamos falando são de viagens domiciliares, tá? Viagens domiciliares. Aí, no caso da idade, total de viagens atraídas e produzidas por pessoas entre 18 a 35 anos, jovens, né? Escolaridade, por viagens atraídas e produzidas por pessoas com pelo menos ensino superior incompleto, já que lá na literatura a gente vê uma tendência para pessoas com maiores escolaridades para que se associarem ao sistema de carro compartilhado. A renda média, as viagens atraídas e produzidas por pessoas de classe socioeconômica A, B e C. Né? Na renda média se questionou muito porque não utilizamos o censo, né? A renda média do censo. Poderíamos ter utilizado, né? Mas além da unidade espacial ser diferente, ser o centro censitário, nós estaríamos avaliando uma renda estática, né? O local que a pessoa mora. Aqui não, aqui a gente está avaliando a origem e o destino, né? Através das viagens atraídas. Então, a gente está, no nosso estudo, avaliando o comportamento dinâmico das viagens pendulares, né? Principalmente domiciliares de ida e também de volta, já que a gente fala em atração e produção, tá? Então, a gente preferiu usar a base OD ao invés de usar o setor censitário na renda média. Motivo de viagem. Total de viagens atraídas e produzidas por motivo trabalho, estudo, lazer e turismo, que são aqueles motivos que mais são recorrentes na literatura para o uso da bicicleta compartilhada, tá? Então, como é que todos esses fatores foram normalizados, onde o total de viagens produzidas e atraídas do fator I da zona com maior volume é aquele que dominar. Então, por exemplo, a zona de tráfego, se ele tem a maior zona de tráfego em volume de viagens daquele, por exemplo, do sexo masculino, foi na zona 2, um exemplo dando, de 16 mil viagens, a gente ia normalizar a partir daqueles 16 mil, tá? E aí ia fazendo essa normalização a partir da zona mais carregada em termos de viagens produzidas e atraídas. Então, vamos iniciar os mapas. Aqui nós temos o fator sexo, né, que é a concentração de viagens realizadas pelo sexo masculino para a área de influência do Cacher, né? Então, a gente percebe que existe uma concentração aqui no centro, né, próximo à Lapa, aqui a estação Lapa, né, esse corredor de aptidão moderada para viagens masculinas ao sul da linha 1 aqui, entre Brotas, Bonocu e Detran,
e vemos aqui concentrações de viagens masculinas, né, próximo ao bairro Taigara, né, na Federação também, e aqui, né, entre os bairros Bonjoá, ou as estações Bonjoá e Pirajá, concentração moderada, e um núcleo aqui, né, próximo do Cabula e do bairro Gomadeira, tá? A gente tem uma concentração de viagem masculina aqui e também ao norte da linha 2. Já no bike share é um mapa parecido, né? Tem algumas mudanças aqui na região que passaram de alta lá no outro do Caxias para moderadas aqui, e também o centro aqui com alcance da bicicleta, tá? E também aquele corredor, observe que o corredor aqui ficou mais concentrado, do que o do Caxias, tá? O fator idade, né, que são aquelas viagens produzidas através das pessoas jovens. A gente vê uma tendência também aqui. Observe que sempre os fatores, né, vão acompanhando as centralidades, tanto do centro Camurigipe, como acesso norte, como do centro tradicional aqui à minha esquerda, tá? Então, aqui na Lapa, centro também aparecendo muito, mas observe o alta aptidão para viagens, né, jovens nessa região da orla marítima aqui, ó, na orla atlântica, tá? Existe uma concentração muito forte aqui. Aqui é uma área que tem muitas universidades, né, tem um shopping. Então, a gente vê que pode estar influenciando, pode estar correlacionado aí com essa concentração de jovens, tá? E a gente tem aqui também, sempre essa região, passando aqui entre o São Cristóvão e Itapuã, né? Na porção norte aqui da linha 2, próxima à estação aeroporto em Mussurum. Escolha esse grande corredor aqui de alta aptidão. Pronto. O fator escalaridade, a gente vê aqui que a maioria, né, quase todo o território da área de influência do Cacheri está com baixíssima aptidão, baixa, quase nula. Então, a gente vê um núcleo de concentração de viagens produzidas com pessoas de pelo menos o nível superior incompleto aqui no centro Camaragipe, né, próximo às estações Detran e rodoviária aqui. E esse pequeno corredor discreto aqui, ó, né, entre as estações Brotas, Bonocô e Detran, e no centro de Salvador, até a estação da Lapa. Observe também um núcleo aqui, né, na verdade, não é aptidão moderada, desculpa, é aptidão baixa. Né? Então, a gente tem aqui aptidões baixas, discretas também, aqui na ponta da Península, entre a Graça e a Federação Ondina. O fator renda, né, como eu falei, a gente resolveu fazer a concentração de viagens realizadas pelas classes A, B e C. Então, a gente vê uma tendência aqui também para o centro Camaragipe, novamente o corredor na linha 1, né? Agora eu pontuo esse grande corredor que sai da Lapa aqui com alta aptidão e com moderada aptidão que chega até próximo do Bom João, né? Nessa estação aqui. Então, observe, para as viagens de classe ABC, tem um prolongamento desse corredor já ali chegando quase nas estações Retiro e Bom João, né? Na linha 1. No caso do fator segurança pública, né, a falta de dados foi um grande desafio na pesquisa. Então, a gente não tinha dados de fácil acesso da questão da segurança pública. Então, resolveu-se utilizar essa base de dados aqui de Souza 2006. Souza avaliou o potencial da ocorrência de roubo em ônibus Salvador por meio de análise multicritério em si. Então, ela avaliou os pontos que tinham mais potencialidades, né, para ocorrência de roubos ao ônibus, né, no transporte público, Salvador, que em 2016 ainda era na sua maioria, né? A questão ainda não tinha ocorrido ainda as demais ampliações do sistema metroviário. Então, o que ela considerou nesse multicritério em si? Proximidade dos locais que facilitam a fuga, ausência de policiamento, muito importante, maior frequência de ônibus, grande movimentação de pessoas e proximidade ao ponto de tráfico de droga, tá? Então, ela avaliou aqui, ó, em vermelho são as regiões que têm maior potencial a assalto a ônibus e embaixo as que têm menos potencial a assalto a ônibus. Mas para o nosso trabalho, a gente precisava monitorar, né, criar um mapa que fosse o oposto desse, que me mostrasse as regiões mais seguras, né, para ter maior aptidão para a implantação dos transportes compartilhados. Então, o que a gente fez? A gente usou uma álgebra de mapas, né, diminuiu de uma unidade esse. Então, por exemplo, se aqui tivesse um ponto, um pixel, que tivesse 70% de probabilidade para potencial roubo ao ônibus, ele teria 30% de aptidão para a segurança pública, né? Por isso seria o inverso. Por quê? Porque ali tem a potencialidade muito alta para a ocorrência de ônibus e é menos seguro, tá? Então foi assim que a gente fez o mapa. Peraí, está travando aqui.
o mapa de segurança pública. A gente fez um mapa inverso a esse aqui de Sousa 2016. Então, o resultado foi esse aqui. Observe que o que era mais escuro para ela e vermelho é mais claro para a gente, e o que era mais azul para ela é a região mais, que tem maior aptidão. Então, é justamente o inverso do mapa de Sousa. Então, para o Cacheri, a gente vê a concentração de áreas mais seguras aqui próximo ao centro tradicional de Salvador, e aqui na rodoviária, esse grande corredor aqui, ó, seguindo a orla atlântica, né? E o próprio aeroporto, né? Porque é uma região com bastante comercial aqui, né? E o próprio aeroporto dá uma sensação maior de segurança. Aqui foi o recorte, é o mesmo mapa, só que a gente recortou para o bike share, né? Que tem alcance menor. E partimos para o fator uso de solo. O fator uso de solo diversificado, ele teve que ser tratado de uma maneira diferente, tá? Por que uso de solo? O que a revisão da literatura disse? Né? Que as regiões que atraem mais viagens urbanas, em função do uso de solo diversificado e da boa acessibilidade do transporte público, podem promover o uso dos ambos os sistemas, tanto o carro compartilhado como o carro, a bicicleta compartilhada. Então, aquele local que tem boa acessibilidade ao transporte público, que tem boa oferta de serviços, né? Tem o uso de solo sustentável, porque você tem o acesso do serviço próximo à sua residência, né? São aquelas regiões mais propícias para utilizar o carro compartilhado, principalmente para integrar ao sistema de alta capacidade, para realizar viagens de longa distância, ou para usar o carro ali no bairro mesmo, para fazer compra, né? Ou viagens mais curtas, tá? Então, para esse tipo de fator, a gente fez o total de viagens atraídas por zona de tráfego, dividido pelo total de viagens produzidas. Por quê? Porque a gente queria saber as regiões que mais atraíam viagens e as que mais produziam viagens. Então, com esse indicador aqui, eu consigo ver as regiões que mais atraem e as que mais produzem, né? Então, observe. No caso aqui, ó, desse indicador de viagens atraídas sobre viagens produzidas, a gente tem zonas de tráfego aqui, né, que chega a atrair 43 vezes mais viagens, tá? Observe. Aqui no vermelhinho a gente tem zonas que vão de 2, atrai 2 vezes mais, até 43. Então, os dados ficaram muito discrepantes, né? Então, a gente ficou, nessa hora aqui, a gente fala, a gente pode usar esse mapa mesmo e normalizar ele dessa forma, porque se a gente normalizasse aqui, o maior indicador que foi 43, o menor foi 0,22, se não me engano. Então, como é que a gente vai normalizar uma discrepância de dados tão grande? Então, a gente resolveu, nesse caso especial, fusificar, né? Fusificar, aqui é para o bike share, observe viagens atraídas e produzidas para a influência do car share e aqui do bike share, e fizemos uma lógica fuzzy. Então, segundo Delgado, aqui em 2014, né, as regiões mais sustentáveis são aquelas que existe um equilíbrio entre viagens atraídas e produzidas. Isso quer dizer o quê? Que ali naquela zona de tráfego tem tanta oferta de serviços, de trabalho, de comércio, como também existe residências, para conjuntos habitacionais. Então, a região que estimula, né, as viagens sustentáveis por você ter o trabalho próximo a você, tá? Então, o que a gente decidiu? Nesse caso, as regiões que chegassem próximo da unidade, próximo de 1, é que receberia o potencial máximo. Por quê? Quer dizer que aquelas zonas de tráfego, elas atraem tanto como produzem. Então, quer dizer que ela tem residências, né? Não é uma zona dormitória, que é apenas residencial, ela tem residências e tem serviços, né? Então, ela está ofertando serviço próximo à residência, né? Que é uma forma de trabalho. Então, entre 0,8 e 1,2, que seriam aí que aproximadamente regiões que tanto atraem como produzem, receberia nota máxima aqui na minha lógica fuzzy, né? E aí, a partir de 3 vezes mais de atração ou 3 vezes mais de produção, no caso 0,3, a gente consideraria, né, anularia a aptidão para aplicação, que é um bairro que produz muito ou atrai muito e que está indo contra a mobilidade sustentável, que é o que se pretende com essa pesquisa, tá certo? Então, aqui, no fator de uso do solo diversificado, né, aqui já é fuzificado. Então, as regiões mais escuras são aquelas que têm um maior equilíbrio entre a atração de viagem e produção de viagem, tá? Domiciliares, que é o que a gente utilizou. Então, observe ó, que o centro de Salvador já não está mais presente. Ele tem baixa aptidão para a implantação, no caso aqui, da bicicleta compartilhada e aqui do carro compartilhado, né? Porque é uma região que atrai muitas viagens, né? E a gente sabe que Salvador, por ter uma cidade fortemente centralizada, acaba aumentando as viagens, né? As distâncias de viagem para conseguir chegar ao centro. Então, aqui não tem um uso de solo diversificado, que é o que interessa para o nosso estudo, que a revisão da literatura traz para a gente. A declividade do terreno, né? A base de dados que utilizou para a elaboração do seu mapa foi as curvas de nível de Salvador, né? As curvas de 5 e 5 metros,
Mas sabes que para a aplicação, o que interessa para a gente não é a curva de nível, e sim a declividade do terreno, e é para isso que nós convertemos, né, fizemos um geoprocessamento no QGIS, no software QGIS, né, para calcular as declividades dessas curvas de nível. Né? Mas ainda assim, com calculadas as declividades, nós tínhamos um questionamento. Quais são as declividades adequadas para o uso da bicicleta, né, que é o fator aqui relacionado à bicicleta compartilhada. Então, a gente trouxe aqui, ó, referências da NBR 9050 e do trabalho de Paixão 2011, né, que ela classifica o nível de serviço para pedestres e ciclistas, né, considerando, gente, que um ciclista ele pode sair da bicicleta e vencer uma declividade, claro que tem um limite, carregando a bicicleta, tá? Então, os níveis de serviço que a gente trabalhou, né, no nosso mapa foi excelente com inclinações menor que 1%, ótimo entre 1% e 6%, bom 6 a 12%, regular 12 a 18%, ruim 18 a 25% e péssimo maior que 25%. Claro que a gente resolveu falsificar também o mapa de declividade de terreno, porque a gente chegou à conclusão que a partir de 18% já fica um pouco complicado para um ciclista, além de carregar o peso da bicicleta, né? Ele vai sair da bicicleta para carregar a bicicleta, conseguir vencer com o pedestre por causa do peso adicional da bicicleta, tá? Então a gente desconsiderou esses dois últimos aqui. Então, como é que foi o fuzzy? Aqui a gente é um mapa reclassificado, eu usei uma ferramenta do QGIS que chama Reclass, né, que ele reclassifica. Então, se a gente vê aqui as declividades, né, Salvador, a maioria das declividades de terreno aqui de Salvador estão acima de 25%. Né, e complica um pouco a história, mas estão acima de 25%. Então, a gente vê algumas regiões planas aqui, com um nível de serviço excelente. Essas brancas, o próprio centro de Salvador aqui, ó, né, totalmente plano, alguns vales planos, algumas concentrações planas aqui entre as estações rodoviária, né, e Bonocor, Pernambués, e também Buí. Então, a gente vê que existem pequenas ilhas ali com declividades excelentes ou ótimas, tá? Então, a gente resolveu fuzificar. No caso desse fuzzy, né, as declividades de até 6%, que seria ótimo, receberam pontuação máxima, ou seja, aptidão máxima, né? 12, de 6 a 12, ela ia declinando a aptidão à implantação da bicicleta compartilhada, onde 12% já equivaleria a 50% de aptidão, né? De área apta para receber a bicicleta compartilhada. E a partir de 18%, como eu expliquei, de ruim e péssimo, a gente nem considerou, a gente anulou, né, essas regiões que tinham acima de 25%. Então, se a gente tiver o mapa final aqui, por favor, o mapa final aqui, a Salvador toda praticamente ficou com muito baixa aptidão, né? Algumas ilhas aqui isoladas, ao norte da estação 2 a gente vê uma propensão maior, por causa da declividade, mas a gente vê que a declividade do terreno é um fator que penaliza, sim, a implantação da bicicleta compartilhada, tá? E, por último, finalizando, né, o fator da aptidão da rede viária. Foi um fator que a gente incorporou 3 indicadores, né? Incorporamos 3 indicadores nele. Esses indicadores se basearam em 3 princípios principais, né? A questão da segurança viária, né? A questão da disponibilidade de infraestrutura, ou seja, ciclovias e ciclofaixas, né? E também, ainda na segurança, a ocorrência de acidentes, tá? A gente trouxe esse dado do PlanMob, do Plano de Mobilidade de Salvador, onde ele traz as principais vias que ocorrem acidentes com ciclistas, que está em vermelho aqui mais escuro, tá? Em rosinha aqui mais claro, em roxo mais claro, são as vias terciárias e secundárias, geralmente caracterizadas vias locais. São as vias locais de Salvador. Então, são vias que geralmente têm velocidades mais baixas, né, e menor fluxo de automóveis e, portanto, configuram vias mais seguras para o uso da bicicleta, né? E a gente percebe que a área de influência da bicicleta compartilhada, ela não alcança aqui uma grande parte das ciclovias aqui, ó, consideradas tanto na orla marítima atlântica, né, como na ponta da península aqui, né? Então, a gente vê que a concentração das ciclovias de Salvador, a malha cicloviária de Salvador, está concentrada na orla marítima, né? E a gente não tem um alcance direto dessa área de influência aqui nessas ciclovias ao sul, tá? Então, como é que foi calculado esses indicadores? Nós calculamos indicadores para infraestrutura, né, onde a extensão da malha cicloviária foi dividida pela área total da zona. Então, a gente viu quantos quilômetros tem de ciclovia, ciclofaixa naquela zona e dividiu por sua área em hectares e criamos um indicador, né? Para as rotas cicláveis, a gente viu a extensão das vias secundárias e terciárias,
né, dividido pela área de cada zona de tráfego, e foi criando esse indicador. E para a segurança, a extensão total de vias que ocorre em acidentes com ciclistas, que a gente tirou lá do Planmob, dividido pela área total da zona em hectares, né? Então, a gente foi criando esses três. Aí, a maior dificuldade que a gente teve aqui foi incorporar esses três. A gente teve que criar, né, um sistema de notas, né, onde aqui, esses dois primeiros fatores, eles são proporcionais à aptidão. Quanto maior infraestrutura viária, mais aptidão para bicicleta compartilhada. Quanto melhor rotas cicláveis, mais aptidão para a implantação da bicicleta compartilhada. Já a segurança no trânsito, ela é inversamente proporcional. Então, as vias que têm mais acidente, quanto mais extensão de via que tem acidentes dentro da minha zona de tráfego, pior, né? Observe que ele tem aqui, ó, um comportamento inversamente proporcional à aptidão. Então, a gente foi fazendo notas, né? Então, a nota máxima aqui seria 5, 5, 5, já que 5 é ótimo, porque tem aí de 80% a 100% de presença de extensão de infraestrutura viária, de rota ciclável, né? E aqui, no caso de ocorrência de acidentes. Só lembrando que isso aqui foi tudo normalizado, a infraestrutura disponível, a rota ciclável foi normalizada e o seguro de trânsito foi normalizado. E aí, somando, onde a nota máxima seria 15, já que todos os três fossem 5, 5, 5, 5, e a menor, péssimo, 3, 1, 1, 1, tá? E aí, normalizamos novamente essa integração desses três indicadores e chegamos a esse mapa. Observe que Salvador, né, ele tem aqui na sua maior porção média aptidão segundo o fator da rede viária, né, por Salvador ter muitos bairros, núcleos urbanos informais, que têm pequenas ruas com menor fluxo, e isso acabou gerando aí uma aptidão moderada, principalmente na linha 2 aqui e na linha 1, né? Aí você pode questionar, mas e a questão da topografia? Por quê? Porque nós decidimos tratar a topografia como um fator externo, né, para fazer esse equilíbrio com esse fator de rede viária, já que sabemos que Salvador, nos núcleos urbanos informais aqui, que temos em toda a extensão da linha 1 e da linha 2, existem pequenas ruas locais, né, mas sabemos que a declividade é acentuada, então nós devemos tratar separadamente. E aí fazemos, né, no car-share, finalizando já, fazemos a incorporação de todos esses fatores com seus respectivos pesos, aqui 0,07 sexo, 0,2 novidade, através da calculadora raster, né, do QGIS. Então, nós integramos todos esses mapas para o car-share e chegamos a esse mapa final, né, que é um mapa de aptidão simples. Então, observe que nesse mapa aqui, que já é o final para o car-share, nós temos apenas uma grande ilha de potencial alto, né, aqui próximo ao Costa Azul, ó, entre Itaigara, Jardim, na verdade, entre Itaigara e Costa Azul, que representa o bairro da Pituba, né, as zonas de tráfego ali próximo a Pituba. Então, observe que foi o único, né, a única ilha aqui que teve uma alta potencialidade. Mas, em contrapartida, temos aqui várias ilhas de aptidões moderadas, tanto na aula aqui, próximo aqui à estação da Lapa, né, no centro aqui indo até a Liberdade, e novamente aqui, próximo ao aeroporto e à estação Mussurunga, tá? Então, de forma a propor intervenções, né, para as regiões que teve baixa e muito baixa aptidão, nós fizemos algumas consultamos aquelas regiões, né, que tiveram menores aptidões. Então, observe, né, foram criando pontos, os pontos amarelos são aquelas com aptidão baixa, e os pontos em roxo com aptidão muito baixa, e a gente ia monitorando qual foi o fator que penalizou aquela região, ou os fatores, se foi mais de um. Então, a gente conseguia consultar no QGIS o peso, o valor final da aptidão daquele fator em cada ilha dessa aí que foi penalizada, de modo a propor intervenções futuras, né, para incentivar a demanda. Então, ó, construiu-se uma tabela dessa para cada linha. Então, observe, ó, que na linha 1 do car-sharing, no mapa de car-sharing, o fator escolaridade foi aquele que pegou na maioria dos pontos, né? Então, realmente, ali na linha 1 se concentram viagens produzidas e atraídas, né? Poucas viagens de viagens atraídas produzidas com pessoas de pelo menos o ensino superior incompleto, né? Então, a escolaridade pega aqui quase todos os pontos na linha 1, tá? E aí temos também uso de solo e segurança pública pegando, e aqui a gente traz potenciais intervenções, né? Por exemplo, incentivo à descentralização de serviço, incentivo ao policiamento e iluminação, incentivo à descentralização de serviço também, com aqui a gente falando sobre a questão da segurança, e algumas sugestões de questões para pesquisas de preferência declarada futura. Por quê?
Porque essa metodologia que se propõe nessa pesquisa é você já identificar onde está a demanda, né? Não ficar perdendo tempo fazendo preferência declarada para todo mundo, mas você já identificar a demanda visualmente pelo mapa, né? E fazer futuramente questionários específicos para cada estação, né? Levando em consideração os piores fatores e os melhores fatores de cada ponto daquele monitorado. Para a linha 2 também, a gente vê aqui renda pegando muito na linha 2, uso do solo, tarifas acessíveis. Alguma pergunta? Usaria o sistema se a tarifa fosse acessível, né? Então, observe que a gente consegue monitorar através desses pontos qual foi os piores fatores e também os melhores, né? Mas nesse caso a gente monitorou os piores de modo a incentivar futuras demandas. E já para a bicicleta compartilhada, a gente fez o mesmo processo, né? Pela calculadora raster do QGIS. Então, somamos, né? Fizemos uma operação de mapas, né? A soma de mapas para cada fator daquele e com seu respectivo peso do HP, e chegamos a esse mapa final. Observe que na bicicleta compartilhada, a gente tem um mapa muito mais heterogêneo, com pequenas ilhotas, né? Justamente por causa do fator declividade. É o fator declividade que acabou fazendo isso aqui com o nosso mapa, né? Fragmentando em pequenas ilhas. Então, a gente vê regiões parecidas com o do carro compartilhado, mas ilhas menores de potencialidade, né? Então, a gente observa aqui um corredor entre a estação Brotas, Detran, a bifurcação da linha 1 e linha 2, esse corredor entre as estações Retiro, Acesso Norte, até aqui a Orla Atlântica, né, esse grande aqui, e também um centro, chegando até a Estação da Lapa, né? E também aquela região que a gente viu lá nos demais fatores, entre Mussurunga e a orla marítima aqui, Atlântica. E aí, fizemos novamente o processo de aprendizagem do carro bicicleta compartilhado, fazendo aí a consulta daqueles pontos ou regiões que tiveram baixa e muito baixa aptidões, né? Então, a gente foi consultando e vendo quais foram os piores fatores. Observe que na linha 1, declividade também aparece aqui, ó, penalizando e todos um. Então, a gente traz aqui potenciais intervenções com implantação de transporte vertical ou das próprias bicicletas elétricas, né, que está ficando cada vez mais barato, se popularizando. E algumas sugestões de questões. Usaria a bicicleta compartilhada integrada ao metrô, se fosse elétrica, e algumas sugestões de questões aí para futura pesquisas de preferência declarada. A linha 2 também, declividade pegou muito, o uso de solo, né, em alguns pontos. Então, a gente propõe essas intervenções. E, para concluir, na conclusão do trabalho, a gente fez um monitoramento ali daquelas estações que tem pelo menos aptidão moderada no entorno. Então, a gente vê que a Lapa, Campo da Pobre, isso para o carro compartilhado, Bonocô, Acesso Norte e Retiro, tem Acesso Norte, Detran, Rodoviária, Banamboés, Ibuí, Cabe, Bairro da Paz, Mussurunga, Aeroporto, na linha 2 também tem moderadas aptidões, né? Então, a gente percebe que para o carro compartilhado existe aqui uma região de moderada aptidão que pode, sim, ser estratégica na implantação desses sistemas, né? E temos aqui algumas poucas estações que estão isoladas espacialmente da demanda, né? Principalmente a linha 1, Bom Joá e Pirajá, ao norte, e a linha 2, Pituaçu, Fambanhã e Itaburugi, também isoladas da demanda. Então, na conclusão, a gente tem que as concentrações de aptidões altas moderadas para a implantação do sistema de carro compartilhado entre o centro e a ponta da península, Baía dos Santos, com áreas ligeiramente maiores na orla atlântica. Então, a gente percebe que existe uma concentração de aptidão, pelo menos média, moderada aptidão, ao sul ali da bifurcação, próxima à bifurcação da linha 1 com a linha 2. Na linha 2, a gente vê ao norte, próximo da estação Mussurunga e Aeroporto, regiões com moderadas e altas aptidão, né? E a gente vê algumas estações que estão isoladas da demanda, mas a gente consegue monitorar aquele fator que penalizou aquela região, né? Já para a bicicleta compartilhada, observe que a gente teve mais estações penalizadas do que o carro compartilhado, né? Principalmente na linha 2. Então, na linha 2 ali, a gente percebe o isolamento de algumas estações em relação à demanda, né? Com baixa e muito baixa no seu entorno, mas a gente vê também com algumas ilhas de moderada aptidão na linha 1 e na linha 2, que podem ser aproveitadas para implantar estações de bicicleta compartilhada estratégicas.
Né? Então, como eu falei, aqui é o mapa de aptidão da bicicleta compartilhada. Se apresentou características semelhantes, tá? Mas mais fragmentado, ele é bem mais fragmentado que o de carro compartilhado, e observou-se uma maior heterogeneidade das ilhas de potencial formada em decorrência da declividade do terreno. Então, a gente viu que na bicicleta compartilhada o terreno penaliza um pouco, né? Mas a gente tem algumas ilhas estratégicas. Então, novamente, as áreas das centralidades, localizadas na região da bifurcação entre as linhas do uso, são aquelas que têm a maior aptidão, né? No geral, falando numa síntese maior dos resultados. E para recomendação, para finalizar o trabalho, recomenda-se utilizar unidades espaciais menores em trabalhos futuros. A gente trabalha com zonas de tráfego, então, trabalhar com subzonas, trabalhar com setores censitários, para identificar alguns pequenos grupos potenciais que tenham passado despercebidos ali pelo fato das zonas serem maiores, né? Recomenda-se também a utilização de informações de mobilidade urbana da RMS mais recentes, que já incorporam os usuários do sistema metroviário, já que em 2012, né, a pesquisa de origem e destino 2012, a gente ainda não tinha o sistema metroviário implantado. Então, pesquisas da CCR, da própria CCR, do Estado, da Bahia, da CEDU, que possam ser utilizadas para atualizar principalmente essa base de dados da origem e destino 2012. Tá? Por aqui eu finalizo, algumas referências. Queria agradecer a presença de todos,